Júlio, vou aproveitar aqui e vamos falar desse navio espanhol, porque a gente tem os vídeos para passar aqui sobre a questão do Toffoli, do resort, do pessoal que foi lá, que, enfim, aquela polêmica toda. Falar da Globo, a gente tem que falar disso tudo e eu me dei conta que já são 5h21. Então, assim, eu sei que todos vocês vão comentar bastante sobre isso. Então, vamos falar desse navio, eu vou te retornar a palavra, pontuando o seguinte: esse partido dessa deputada que deu essa declaração me causou uma questão, porque é o primeiro que eu fui dar uma olhada para entender como é que a mídia estava repercutindo, e me pareceu uma coisa assim, eu acho que eu não consigo imaginar isso que eu vou descrever agora no Brasil. Quando essa deputada tem essa fala enfática sobre a Espanha, basicamente reforçando, né, que a Espanha tem que ser suficiente, esquece OTAN, esquece Estados Unidos, a gente tem que ser agente, tem que ser grande. Inclusive, a base aliada dela defende esse porta-aviões que a gente vai falar agora, espanhol. E quando ela tem essa fala, até a oposição ao ala dela na Espanha fica um pouco com vergonha por não apoiar aquilo, do tipo assim, olha o que vocês estão fazendo, nosso país devia ser grande. E por mais que ele represente a oposição, o pessoal fica meio... Bom, ninguém bate de frente. Aqui no Brasil, quando alguém fala do Brasil ser grande, puta merda, desculpa até a expressão, gente. Se for a direita que estiver falando que o país tem que voltar a ser grande, a esquerda critica. Se for a esquerda dizendo que o país tem que voltar a ser grande, a direita critica. E eu fui perceber que tem países que esse assunto não dá briga. O próprio Estados Unidos, quando você fala em invadir outros países, democratas e republicanos têm muita similaridade. Eles têm muito apoio um do outro, porque eles entendem assim, a gente tem nossas diferenças, mas tem que explodir os outros países mesmo. Aí você vai ter, né, Obama explodindo gente, Clinton explodindo gente, os Bush, pai e filho, explodindo gente, o Trump explodindo gente, e todo mundo explodindo gente, e nisso eles concordam. Ah, vai ter um ou outro que critica? Vai, mas eles concordam. Eu não tô dizendo que eles têm que explodir todo mundo não, tá, gente? Estou tentando mostrar que se o assunto é o próprio país, a gente não consegue hoje no Brasil ter nem convergência com relação a isso. É o cara que eu não gosto que falou, eu tenho que criticar. E aí a gente tem as Forças Armadas do jeito que a gente tem, como nossos comentaristas sempre falam aqui. Quando a gente tem um plano de Estado e não de governo, ele cai, porque o plano de governo sempre se sobrepõe ao plano de Estado, e aí estamos onde estamos, né? Então, Júlio, vamos falar desse navio aí, porque ele foi anunciado pela Espanha. Não me pareceu isso tudo, tá, Júlio? Mas foi anunciado como o primeiro marco da retomada militar da Espanha, se preparando para as próximas guerras. É um porta-aviões, chama atenção. Mas, pelo que eu pude estudar, tem coisa muito melhor, né, Júlio? Mas queria te ouvir e também entender se faz sentido pelo pouco poder militar que a Espanha tem quando comparado aos países que a gente sempre cita aqui, né? Bem, Eri, primeiro começamos com a história dos porta-aviões. Se manteram aí como belonaves, instrumentos da guerra moderna muito importantes. E logo depois veio a Guerra dos Mísseis. E aí os países que não tinham, né, essa frota de porta-aviões procuraram investir em contramedidas para atacar essas grandes belonaves. E aí vem China e Rússia com mísseis específicos para destruir porta-aviões. E aí acharam que isso era o melhor que tinha acontecido. Mas a guerra, ela vai se movimentando como um ser vivo. Essa é a verdadeira verdade. Ao tempo todo, ela vai se modificando, se atualizando, como as águas que descem da montanha até chegar ao mar, desviando de todos os obstáculos. E aí, logo depois, você vê o uso desses porta-aviões em outro tipo de missão, né, numa missão que é uma operação especial e não uma guerra em si, ataques híbridos a pontos específicos, e o porta-aviões se mostra simplesmente incrível. Então é uma retomada de força que havia perdido há um período atrás, né, por causa dessa construção e desse gerenciamento desses projéteis de mísseis para destruir porta-aviões. A China, por exemplo, se gaba muito de ter mísseis que poderiam
poderiam destruir todos os porta-aviões, né, dos Estados Unidos. Mas o que ela não fala é que o que aconteceria se um porta-aviões americano fosse destruído por um míssil chinês. Eu acho que aquilo lá ia virar o deserto de Gobi, né? Total. É simples assim. E foi isso que ele disse para o líder iraniano. Ele falou o seguinte: você pode até tentar, né, acabar com a minha vida, mas se o presidente dos Estados Unidos morrer, o Irã se torna um deserto estéril, né? Isso é fato, com certeza. Quando a pessoa manda um tipo de recado desse, nesse alto nível em público, é porque ele pode fazer muito além disso. Então, nos prendemos agora nessa convocação da Espanha da construção de um porta-aviões para simbolizar essa retomada. Então, como eu disse, volta aí a ter força os porta-aviões. A China, por exemplo, por não ter porta-aviões, né, e investir muito em mísseis para destruir porta-aviões americanos numa possível guerra, agora retoma a construção de porta-aviões e termina seu terceiro porta-aviões construído na China. O primeiro construído totalmente na China, que o outro era um cassino, tá? Só para quem não sabe, né, a China, que se vangloria de ter 3 porta-aviões, o segundo era um cassino que foi transformado em navio. Mas isso é um outro assunto. Agora a Espanha quer construir um porta-aviões no nível que ela nunca teve, para fazer uma equiparação no nível do Charles de Gaulle, que é um porta-aviões francês, é um porta-aviões bastante imponente, e a Espanha almeja isso, porque ela já tem um porta-aviões, porque não é um porta-aviões que a Espanha tem praticamente, ela tem um navio multitarefa, ao qual o Brasil também tem o dele, o Atlântico, e está recebendo agora o segundo navio, que está sendo comprado, se eu não me engano, da Inglaterra. Esses navios são intermediários, são porta-aviões pequenos ou porta-helicópteros, porque não tem uma pista muito longa para decolagem de caças de grande desempenho. Então, é necessário um porta-aviões gigantesco para que você tenha bastante aeronaves e elas possam decolar dali. Esse porta-aviões que a Espanha já tem, ele é o Juan Carlos L-61. Nada mais é do que um navio multipropósito muito parecido com o que tem aqui no Brasil. O Brasil é o que tem o maior navio de todas as marinhas da América do Sul, é o que tem o maior navio. Já teve 2 porta-aviões, o São Paulo e o Minas Gerais, que já foram de baixa, e agora essa versatilidade desses navios multipropósito ou porta-helicópteros, fale como queira, né, que é um intermediário, não é um porta-aviões do porte do Charles de Gaulle ou dos porta-aviões russos, chineses e americanos. São navios menores, mais versáteis, mais ágeis, que podem trabalhar com multitarefa. Ação humanitária, operações especiais, operação não convencional, foi que, né, muito parecido com o que aconteceu ali na Venezuela. Não era necessário aquele aparato todo, mas o americano, ele tem esse aparato e mostra porque tem como um recado, uma arma psicológica muito poderosa. Então, a Espanha quer agora entrar por clube dos países que possuem porta-aviões. Seria um porta-aviões full, vou falar assim, de tamanho ao porta-aviões que possa decolar aeronaves de combate. Então, é isso que agora a Espanha está correndo atrás. E isso vai liberar, né, a atenção, principalmente como o Eric falou, das 2 bancadas. Em países sérios, quando o assunto é defesa, tanto o lado A quanto o lado B, e se tiver um lado C, vão brigar pela defesa do seu país. Isso é o concurso em qualquer país sério, né? Haverão algumas diferenças, mas todos brigam pela defesa do país. Aqui no Brasil é completamente ao contrário. Parece que todos querem destruir as Forças Armadas. Não só nas redes sociais falando sobre não fazem nada e pintam meio-fio, ou também quando as pessoas gritam soberania e elas apoiam a destruição das Forças Armadas. Então é um antagonismo só, onde ninguém se entende e quem perde é a soberania real e a defesa do país. A Espanha, com esse porta-aviões, com certeza vai dar um pontapé inicial para uma corrida de aumento de PIB, aumento de
de investimento, né, do PIB em defesa, e isso com certeza é uma atitude nacionalista. Mas agora, que ela continue esperneando, né, e gritando, né, na orelha, né, com a narrativa que for, quanto às ações de Trump e Putin, isso é claro, Eric. Irmão, deixa um recado pro mundo, né, no fim das contas.